Sejam bem-vindos ao canal Mesma Língua, lembrando que eu estou no Instagram, o endereço é @DiogoArraes. Ninguém quer ter prejuízo, certo? Claro, ninguém quer ter prejuízo. Bom, o que nós estamos assistindo no programa Big Brother Brasil é algo muito interessante sobre a questão do prejuízo à marca pessoal. Um mínimo comentário desrespeitoso pode acabar do dia para a noite, principalmente se existe aquela situação, né, de um programa televisivo ou um canal de comunicação em que muitas pessoas passem a receber aquele texto, um texto desrespeitoso, uma determinada piadinha sem graça, pode destruir uma marca pessoal. E acho que as próximas edições fica celebrado que é extremamente importante investir em comunicação. Qual é a grande lei da comunicação? Se você não quer errar, aliás, pensando que o Big Brother pode ser extremamente interessante à situação profissional do dia a dia, que é pensar muito bem antes de proferir. E aí você vai dizer o seguinte: bom, não existe ninguém perfeito, não há nenhuma pessoa no mundo perfeita, as pessoas erram. Maravilha, as pessoas erram. Sempre que houver o erro, é extremamente importante considerar a questão do perdão, das desculpas. Então, as desculpas sinceras levam ao perdão, mas não é simplesmente dizer assim, desculpe-me, eu errei. Bom, além de tudo isso, será muito importante a questão da reconstrução, ou seja, agir. A maior desculpa vem com a ação. A desculpa de fato vem com a ação. Agir contra aquela determinada piada, aquela determinada declaração preconceituosa, certo? Vamos aqui a algumas perguntas que salvam bastante, são extremamente educadas e elegantes no dia a dia. Por exemplo, quando você diz a uma pessoa assim: eu não sei sobre este assunto, você pode me ensinar? Você pode me ensinar sobre este assunto? Ou pode ensinar-me, né, numa colocação pronominal mais, digamos, culta, padrão, né, uma mais formal, vamos assim dizer. Você pode me ensinar sobre este tema? Quando você usa esse tipo de questão, quando você usa esse tipo de pergunta, você já demonstra o quê? Humildade em relação a determinado tema. É muito interessante se você se coloca como um bom ouvinte. Ou seja, uma pessoa que erra menos é justamente aquele cidadão que ouve mais. Ou seja, ouça-se e disponha-se a ouvir sempre, escutar a questão alheia, analisar, ter sensibilidade diante de um tema. Bom, e como ser sensível diante de um tema? Perfeito. Existe uma frase muito interessante que é a seguinte: não se critica o que não se conhece. Mais uma vez, não se critica o que não se conhece. Então, quando nós somos humildes e entendemos assim, poxa, sobre esse determinado tema, será que eu realmente estudei? Será que eu realmente conheço sobre esse determinado tema? Não. Então, se eu não conheço sobre esse determinado tema, eu posso usar uma pergunta muito humilde. Você pode me ensinar sobre esse tema? Você poderia repetir? Bom, eu não tenho opinião formada sobre isso. E aí nós vamos a um outro aspecto da comunicação. O que acontece é que nós, às vezes, queremos saber demais. Nós queremos saber tudo. Existe alguém que sabe tudo? Não. Ninguém sabe tudo. Aliás, as pessoas mais sábias são justamente aquelas pessoas que entendem o seu limite. Nós todos temos um limite intelectual. E aí, o que podemos fazer diante de um tema? Nós podemos estudar um pouco mais. E aí entra o ponto saudável da leitura. Quando nós nos dispomos, quando existe uma disposição para ler um pouco mais e saber que diante das nossas imperfeições nós buscaremos um caminho de aperfeiçoamento, perfeito. Então, a leitura vem justamente para diminuir as chamadas imperfeições. Diminuir. Mas não há ninguém no mundo perfeito. Nós somos imperfeitos. E uma pessoa sábia é justamente aquela que diminuirá as imperfeições. Pois bem, vamos supor o seguinte, aqui há um caminho bem interessante. Vamos supor então que eu tenha errado uma determinada declaração minha no trabalho, ali no meu mandato, por exemplo, ou em uma outra situação, né, até mesmo em um programa de televisão, eu tenha errado. Bom, há o erro aqui, eu reconheço o erro. Reconhecer o erro é algo elegante, é sim sensível e é humano. Então, a partir do momento em que eu reconheço o erro, o que eu vou fazer?
em uma próxima oportunidade eu posso até lembrar sobre o meu erro, mas sinalizar mudança. Esse sinalizar mudança é justamente com a atitude diferente. Por quê? Nós somos resultados de outras gerações, que de outras gerações são resultados de outras gerações. Mas podemos mudar e mudamos com muita humildade. Ou seja, não se critica o que não se conhece. Pensar muito bem antes de redigir, antes de proferir, antes de registrar e lembrar sempre do seguinte: no mundo digital, no mundo online, várias pessoas estão com câmeras ligadas e muita gente, infelizmente, tem a maldade de registrar determinado papo, determinada conversa em vídeos que são editados. Muito cuidado com isso e quanto mais nós nos conscientizarmos sobre isso, mais nós estaremos preparados para enfrentar essa, digamos, nova comunicação, a comunicação dos novos tempos. E aí eu vou terminar com o seguinte: quando nós entendemos sobre a seleção das palavras, quando nós entendemos que a partir do momento em que eu seleciono palavras construtivas, eu vou construir ótimos relacionamentos. O respeito é a base para a seleção de boas palavras. Mais do que isso, lembrar sempre que uma regra nunca pode ser ferida, a regra da ofensa. A partir do momento em que eu construo algo e este texto, essa mensagem ofendeu, enfim, aí não é uma mensagem interessante. Perfeito? Agora, o seguinte, eu gostaria que você olhasse aqui abaixo, eu deixei links muito especiais, inclusive para uma masterclass nossa sobre pontuação e leitura. Espero que você curta, ative as notificações aqui também do nosso canal, me siga lá no Instagram, @DiogoArraes. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.